Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre dívida pública global. Países como Itália, Espanha, Estados Unidos e o próprio Brasil estão com dívidas muito altas e isso, segundo estudiosos, tem prejudicado a evolução da economia global. Como estes países conseguem honrar contratos externos e internos, mesmo com uma dívida pública elevada? Como medir a dívida pública de um país? Veja na reportagem. No final de 2018, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, fez um alerta: o mundo está endividado. A dívida global, tanto pública quanto privada, vem batendo recorde após recorde e já atingiu cerca de 715 trilhões de reais e não para de crescer. A Itália está com a dívida pública nas alturas. É a segunda maior da zona do euro, superior a 130% do PIB, o Produto Interno Bruto. E dificilmente conseguirá cumprir sua meta de dívida fiscal em 2019, que é de 2,04%, índice considerado inadmissível pela União Europeia. Já a dívida espanhola bateu recorde histórico no final do ano passado, com 98,1% do PIB. Uma parte da dívida está relacionada a empréstimos com Seguridade Social. Nos Estados Unidos, a dívida nacional ultrapassou pela primeira vez a marca dos 22 trilhões de dólares, cerca de 84 trilhões de reais. Segundo estimativas do FMI, a dívida federal deve subir para 80% do PIB até 2020. No Brasil, a estimativa da dívida pública foi apresentada na proposta orçamentária de 2019, enviada ao Congresso Nacional. Segundo o FMI, o endividamento brasileiro deverá atingir 92,7% do PIB em 2020. É muita dívida. Para debater o assunto, convidamos Maurício Eichel, advogado de Direito Internacional, e Júlio Edstrom, mestre e professor de Direito Internacional Econômico. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Eu começo tentando explicar como é que a gente constitui uma dívida pública. Não é só o governo federal, né? Vamos explicar um pouquinho, só para dar uma contextualizada no tema. O que é uma dívida pública? Uma dívida pública, ela vai depender da configuração de um Estado. Se ele é um Estado unitário, se ele é um Estado federado, como é o Brasil, onde você tem unidades autônomas, que são os municípios, os Estados membros e o Distrito Federal, e mais a União. Cada um tem as suas necessidades de realizar atividades muito específicas, como saúde, educação, lazer, e também de investimentos em estrutura. Toda vez que se faz que esses entes públicos necessitam de recursos, eles vão até o mercado, eles vão buscar meios para se capitalizar, para terem esses recursos. Então, países como, por exemplo, a Espanha, que tem uma autonomia maior, ela vai buscar recursos dentro do seu país, dos seus bancos, dentro da União Europeia e em outras entidades também. Então, pode ser investidores privados, outros países, e a forma mais comum é que ela faça a emissão de títulos. Esses títulos é a troca, é a promessa de que ela pagará, geralmente mediante juros, né, pré-constituídos, aquele valor em um momento futuro. Quando se consolida todos esses recursos que são necessários para que a máquina pública funcione, nós vamos ter então a dívida pública. Ela existencialmente foi feita para que ela faça a construção de políticas públicas, mas também muitas vezes a gente vai ver que ela é mal versada. Esses títulos são conhecidos títulos do Tesouro. Geralmente sim, mas só que o sim. que acontece é que podem ter investimentos diretos e também investimentos indiretos. Investimentos diretos podem ser empresas, pessoas, estados que vão fazer, por exemplo, uma obra, uma construção no nosso país, e investimento indireto são investidores que compram, por exemplo, ações na Bolsa, que podem ser títulos do Tesouro ou outras formas também de emissão. De papéis. Papéis públicos. No caso do Brasil, tem uma dívida pública de 70% do PIB. Nosso PIB na casa de 7 trilhões e tal. O que isso significa do ponto de vista econômico? Basicamente, isso significa que todos os programas voltados para a área social, de desenvolvimento, de infraestrutura e para outros fins que atendem a população passam a ficar reféns de uma dívida muito grande
cujo pagamento vem antes da capacidade do Estado em estar investindo nesses elementos básicos. Ou seja, os programas sociais e os investimentos são os primeiros a ir para o sacrifício. Sem dúvida. Por que isso? Porque, como se sabe, o capital, ou seja, o crédito, a possibilidade de recursos do Estado vem do imposto. Uma vez que o imposto é arrecadado, o que acontece? Passa-se a pagar os juros da dívida. Não vou nem falar do principal, vou falar de juros. Uma vez que esse valor é quitado dentro das possibilidades, é que as políticas públicas e os diversos órgãos e divisões do Estado passam a poder fruir do percentual que lhes cabe. Portanto, os grandes programas de desenvolvimento passam a ficar o quê? Sujeitos a uma minoração de recurso por conta do pagamento da dívida. Recentemente, o Brasil conseguiu um empréstimo extra no Parlamento Brasileiro, na Câmara, no Senado, no Congresso, para obtenção de 256 bilhões de reais para pagamento de financiamento de safra agropecuária, aposentadoria e outros benefícios aí que estariam pendurados sem esse aporte extra. O que isso significa do ponto de vista administrativo e para o perfil da dívida brasileira? Meu colega colocou muito bem, e eu acho que quem está nos assistindo precisa entender o seguinte: essa dívida, em termos bem simples, é como se eu tivesse um cartão. Quando cai o meu salário, primeiro desconto o valor daquele cartão e eu vou passar a pagar uma série de outras coisas. O orçamento público, ele só existe para que sejam feitas políticas públicas, saúde, educação, lazer, incentivo à safra que vai gerar dividendos. Quando o governo federal pediu uma suplementação, ele está avisando o Congresso Nacional que ele não tem recurso para manter... Não arrecadou o suficiente. Não arrecadou, ou gastou em uma outra atividade, ou houve algum motivo pelo qual o orçamento não conseguiu ser realizado. Há algum tempo no Brasil se dizia que o orçamento público era uma peça de ficção, porque você tinha maleabilidade de trocas. Só que recentemente foi aprovada uma PEC que tem a teto dos gastos públicos. Então, toda vez que o governo brasileiro precisar suplementar, ele vai solicitar ao Congresso Nacional, assim como os Estados Unidos fazem, assim como a Espanha faz. Isso é uma prática absolutamente normal, do ponto de vista político e jurídico. Só que é um problema que toda vez que se tira dinheiro de algum lugar, vai se criar uma dívida. A dívida pública ela é feita para que tenha um investimento. E aí nós precisamos olhar cada país de uma forma, e o Brasil, especialmente por ser o nosso estado, falar assim, olha, foi constituída uma dívida pública para uma ferrovia. Essa ferrovia foi feita? Ela está sendo eficaz? Nesse caso do Brasil, foi para custeio de despesas primárias, né? Aí precisa ter uma autorização especial para que esse aporte possa ser destinado ao pagamento de pensões, etc., né? Para que haja uma suplementação. Sim. E aí, inclusive, o governo federal vai afirmar que não teria condições de honrar a sua dívida. E não honrando essa dívida quer dizer que as pensões, os valores de aposentados deixariam de receber. Isso, do ponto de vista de economia, cria um caos, porque as pessoas não recebem, não quitam suas dívidas e vão criar uma série de problemas do cotidiano que vão retornar para o Estado, que vai ter que criar um sistema de seguridade social ainda mais eficaz. Vamos dar um pulinho até a Itália. Muito bem. Ter dívida não é o problema. A dívida pública existe. O ponto aqui é como ela é utilizada. A Itália, sim, tem um endividamento alto. Agora, para efeito do quê? De comparativo com outros países europeus. Agora, se nós formos olhar a nível internacional, nós podemos enxergar um país como o Japão, que ele tem 220% do PIB comprometido para efeito de dívida. Ou seja, o problema não é ter dívida, o problema é a capacidade de pagamento, de pagamento do fluxo Sim. de vencimento da dívida. Que é uma gestão. Que é uma gestão. Entra dinheiro, você paga o que deve e vai equilibrando. Correto. Se o país não consegue fazer isso, por exemplo, a Itália. A Itália recentemente foi chamada para ver o que ela ia fazer com esse 130% aqui de comprometimento do PIB. O ministro da Economia foi lá, conversou com o Banco Central Europeu,
O italiano que preside o Banco Central deu uma olhada e falou, olha, a coisa não é muito boa, você tem que reduzir isso aí para, no máximo, 2,4% do PIB. Os países da União Europeia, eles são um exemplo um pouco mais complexo, porque eles têm uma instância diferente. Os países que não fazem parte da União Europeia, geralmente eles vão ter uma dificuldade interna, inclusive de justificar o pagamento dessa dívida, e uma dificuldade externa, que é negociar com seus credores. Aquele que empresta quer receber. No caso da Itália, tem toda uma negociação da União Europeia, que é o comprometimento da própria sanidade da União Europeia. Então a gente tem que, para responder essa pergunta, eu tenho que voltar a alguns anos. Portugal chegou a um momento parecido com o que a Itália está acontecendo. A Grécia chegou a um momento pior do que a Itália. A Grécia quebrou. Ela se tornou insolvente, né? né? Vamos colocar dessa forma. Ela se tornou insolvente. E qual o problema? É que você tem uma macroestrutura chamada União Europeia que faz uma fiscalização muito próxima. Nós que gostamos do direito internacional, tem uma palavra que é a soberania, que é muito cara para nós, tá? O artigo, primeiro inciso da nossa Constituição vai dizer isso. Na União Europeia, isso é um pouco mais flexibilizado, é diluído, porque existe uma instância superior. Bruxelas vai determinar qual é a política econômica. No fundo, é de novo o que o meu colega acerta muito bem. O problema não é a dívida, é como eu posso fazer investimentos e esses investimentos vão honrar aqueles valores que são devidos aos meus credores internos. No caso, a União Europeia, que não é uma instância internacional, né? É supranacional, e também os internacionais. Então, por exemplo, perto de 35% da dívida da Itália é com a China. A China não tem interesse, ou não teria interesse, de levar à insolvência. Por quê? Porque ele tem ativos financeiros na própria Itália. Então, é um mecanismo muito tênue e, por outro lado, bem visível de interesses internacionais que todos os estados possam honrar as suas dívidas e, dessa forma, ter novos investimentos. Perfeito. Um país chega ao limite de seu endividamento, compromete o PIB em 110%, um país qualquer, não tem como arrecadar, e o que ele vai fazer? Você responde no segundo bloco. A resposta é boa. A gente volta daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje fala sobre endividamento global, dívida pública. Um país esgotou tudo que tinha no Tesouro, deve 110% de tudo que produziu, que seria o PIB. E para onde ele vai? Ele vai para a FMI. FMI. É bom negócio? Depende. É a única alternativa. Sei. Bom negócio. Veja, o FMI muitas vezes pratica taxas de juros mais interessantes do que, por exemplo, a praticada por muitos bancos, inclusive bancos nacionais. Então, o FMI pode ser uma boa alternativa, mas tudo tem um efeito adverso. O efeito adverso é que, a partir do momento que um país está dependendo de crédito do FMI, ele passa a ser visto com reticências. Então, outros investimentos terceiros, como, por exemplo, em negócios, investimento em capital, passam a se retrair. As agências de avaliação que trabalham com esse perfil de um país que tem as suas finanças comprometidas. Quando um país vai para o FMI, ou no caso da Itália, se ela precisar de um aporte do Banco Central Europeu, que tipo de impacto isto causa no perfil desse país em termos de investimentos externos? Ele causa um grande impacto, porque eles são avaliados periodicamente por agências autônomas, e vale a frisar que nem sempre acertam, né? Então não é um indicador tão estanque assim, mas que avaliam o risco para o investidor. Nós temos aí grandes players globais que têm muito recurso para ser investido, mas eles precisam ter confiança naquele negócio. Como foi colocada a pergunta, olha, se tem uma dívida de 110%, pode resolver? O governo pode resolver isso de forma muito simples. Ele pode determinar uma lei determinando a moratória.
Qual é o problema? Que uma vez que não houver confiança no mercado do mercado internacional naquele país, não haverá aporte de recursos. Então vai aumentar o problema, já que o fluxo financeiro vai diminuir. O sistema de mercado global, que às vezes aí é até demonizado, nada mais é que um sistema de confiança. Sistema de confiança muitas vezes entre os pares, entre os países. Então, se um país deixa de pagar, deixa de se socorrer, ele cria um problema para todos os outros. O próprio FMI. Na década de 70, de 80, no Brasil, a gente teve um problema sério de relacionamento com ele. A gente tem que lembrar que, muitas vezes, a autorização pedida ao FMI é para o saque do valor que foi depositado pelo país. E isso pode criar uma confusão. Falou, olha, eu depositei, eu preciso pedir autorização? Sim, porque ele é um fundo internacional gerido pela própria ONU. Então, para que eu faça o saque, para que eu perca a confiança de todos os atores globais, é necessário que eu tenha a anuência de todos. E esse fundo, ele é constituído, o poder decisório dele, pelo aporte que cada um faz. O Brasil tem algo perto de 2,34%. Então, ele vai ter que pedir autorização àqueles que têm um volume maior, Estados Unidos, China, Rússia, etc. Por quê? Porque isso vai demandar a confiança desses países. Qual o volume de capital que os Estados Unidos investem? Qual o volume que a China investe no Brasil? Se nós perdermos essa confiança, esse fluxo monetário será perdido. Uma outra questão é a questão do desenho, do formato que o fundo pode impor ao país que está pedindo empréstimo, os chamados ajustes internos. Exatamente. E aqui a gente tem um problema novamente de soberania, porque quando o FMI manda seus representantes para um determinado país, ele impõe políticas, ele exige, ele forma um sistema que é imposto ao país. E isso é muito sério, porque você passa a ter que fazer certas medidas que não necessariamente são populares, são interessantes ao quê? Ao desenvolvimento do país. Então, eu poderia dizer que o país que está sob a gestão do FMI passa a ser visto como, pela sua população, como um país que perdeu a sua autonomia. Inclusive serve como bandeira de partidos de oposição. Sempre teve essa exibição do negativo em relação a empréstimos por conta do custo político. Eu acho esse tema fantástico, porque parece que é uma mão que quer esconder a outra. Quando o Brasil, por exemplo, e foi um tema que eu estudei bastante para a minha dissertação de mestrado, queria os aportes financeiros, ele mandava uma carta de compromisso para o FMI, ao mesmo tempo que noticiava à população que é o FMI que tinha uma receita que não é benéfica, uma receita de ajuste, uma receita de austeridade, uma receita que vai falar para o governo, olha, você está gastando demais. E se a gente olhar pelo aspecto meramente lógico, é o que estava ocorrendo. Se eu estou precisando de um reforço externo, é que eu não consegui manter aquela política. No que pese, eu acho que isso precisa deixar bem claro, o investimento social vai demandar recursos. Saúde, educação, segurança, são direitos essenciais, são direitos humanos que precisam ser concretizados e todos eles têm uma coisa em comum, precisa de recursos para ser feito, ou estatal, ou particular, ou do terceiro setor, ou mesmo da sociedade internacional. No caso europeu, Itália, Espanha e outros países que têm uma dívida razoável lá, esses países poderiam recorrer ao Fundo Monetário Internacional? Ou o Banco Central Europeu, que parece que está com superávit brutal lá, né? Está com taxa de juro beirando o negativo, a economia na Europa não anda, não evolui, o Banco Central está cheio de dinheiro e os países estão com uma dívida pública alta. Como é que sai disso? Veja, aqui é interessante e eu derivaria, sim, primeiro você vai buscar o auxílio naquele banco que te oferece melhores taxas, isso é fato. E a gente sabe que existe um espírito de união, o próprio nome diz, é uma União Europeia, justamente para uma proteção, já partindo do conceito que um dos estados independentes vir a ter problemas financeiros, ele pode acabar por afetar os demais países na região. Agora, como bem observado, nós estamos falando de juros negativos, ou em geral perto de 0, nunca passando de 1. E não é o caso do Brasil. O Brasil é um país que paga juros de 7% do PIB.
Ou seja, é o país hoje no mundo que paga a maior taxa possível. E isso também é um problema. Isso acaba levando a nossa dívida a algo impagável, uma bola de neve, onde a capacidade de pagar é elevada às alturas, e isso é muito injusto. Por quê? Porque outros países podem trabalhar com juros melhores e nós, Brasil, não podemos. Até temos que lembrar que, apesar de, historicamente, temos tido uma série vamos falar, calotes históricos, se eu não me engano, foram 11, desde 1880 por aqui, o Brasil, recentemente, ele é visto como um bom pagador. Ele é um país que tem adimplido, pelo menos com juros. Obviamente, ele tem feito aquele trabalho de rolagem de dívida, né, de empresta aqui para pagar ali, o que também é um problema, mas o fato é que, muito antes dele cumprir com as obrigações sociais para a qual a gente espera que um país dê para o seu povo, ele está pagando juros. Juros esses que a gente não sabe, que a gente sabe que o valor é elevado, mas que a gente tem, inclusive, muita dúvida de como ele foi formado. Diferença entre dívida interna e dívida externa. Muito bem. A dívida externa, a princípio, é aquele recurso que é tomado lá fora, no exterior. Enquanto a dívida interna é algo que é criado aqui dentro e é gerido com base em empréstimos locais. Empréstimos esses que não incluem apenas parte de investidores estrangeiros, como os grandes bancos, como também depósito do fundo de garantia, da caderneta de poupança. Ou seja, é um valor que é tratado aqui e que ele pode afetar a população, no caso de uma moratória, de um modo muito mais sensível. Além disso, nós temos que lembrar... Congelamento, por exemplo. Congelamento é impensável hoje em dia, quer dizer, os Mas efeitos... já foi feito. Já foi feito na época do Sarney e foi uma péssima experiência, tá? Agora, existem também as dívidas dos municípios e dos estados, tá? Que recentemente foram federalizadas e que isso também impactou na dívida pública interna. Uma outra questão aqui é sobre os caminhos que esses países podem ter, e a União Europeia hoje, sendo um bloco econômico, talvez como bloco mais importante, como bloco, né? Nós temos lá 500 milhões de pessoas, né? É um bloco fortíssimo e com dificuldades operacionais. Olhando aqui à distância, o que seria recomendável, por exemplo, para uma Espanha, que também tem problemas de dívida, de desemprego? A taxa de desemprego na Espanha, me parece que até 25 anos chegava a 25%, é uma taxa altíssima também, né? Qual é o caminho para resolver isso? Tirando a questão da imigração. Da Espanha, se eu não estiver enganado, já houve uma queda considerável depois da grande crise que eles tiveram. Uhum. E o professor Mangabeira Unger, ele tem uma expressão muito interessante, que ele chama de experimentalismo democrático. Não existe uma receita única para isso. O FMI ele foi muito criticado porque ele tinha a sua receita do bolo, austeridade, austeridade, austeridade. Uhum. A União Europeia está sendo muito criticada porque como é que eu vou explicar para alguém da Catalunha que alguém de Bruxelas determinou que tem corte em seguridade? Então, o que eu quero dizer com isso? É que cada país continua tendo seus próprios problemas. O direito de integração, que é um dos ramos do direito internacional público, ele tem duas vertentes muito interessantes. Nós estamos acostumados a vermos as grandes vitórias. Nós nos aproximamos dos nossos parceiros, temos o Mercosul, estamos aumentando o comércio internacional. Mas existem também os perdedores. Aquele produtor, por exemplo, de couro de boi, que vai perder o seu negócio porque vai vir um couro da Argentina mais barato. Então, talvez, colocando de uma maneira mais simples, é ter um espaço maior de negociação, um espaço maior de fala da sociedade com o seu governo, para que seja acertado qual é esse caminho que deve ser seguido. Esse modelo único de bloco não é seguido nem pela União Europeia, que é o modelo mais avançado. Os Estados Unidos hoje dá uma grande reticência como é que ele vai gerir, se vai continuar sendo um modelo unilateral, se vai agir em bloco, se vai continuar na Organização Mundial do Comércio.
A China é um novo paradigma também, só para lembrar que ela é o maior credor de dívida internacional de todos os países do mundo e, por outro lado, ela também hoje enfrenta dificuldades de manter o seu crescimento econômico. Então, a resposta simples é: não existe um modelo único. Nós vamos precisar fechar caso a caso para essa situação. Para encerrar o programa, qual seria a receita? Ouvimos uma bela explanação aqui do nosso convidado. O que você acha, doutor Maurício? Vou falar de Brasil. O Brasil tem uma fórmula que precisa ser colocada em prática, que é uma auditoria, auditoria cidadã. Precisamos entender a nossa dívida, precisamos entender os nossos contratos, como eles surgiram, como as taxas de juros foram pactuadas, qual é o montante efetivo, como isso vem acontecendo, porque a gente tem que entender que a dívida se formou, não é uma dívida pontual, é uma dívida que vai passando de governo a governo, tá? Então, apesar de existir na Constituição de 88 uma previsão de auditoria, isso nunca ocorreu. E agora nós estamos chegando a um endividamento de mais de 6 bilhões, mais de 6 trilhões de reais, caminhando a 7, chegou um momento que a dívida se tornou impagável. É importante se estabelecer um marco, parar-se, entender qual é o valor do estoque, o valor do fluxo e estabelecer uma forma de resgatar um meio, não só de pagar, mas de equalizar a forma de pagamento da dívida e retomar uma maneira de voltar a investir de verdade no Brasil, naquilo que realmente é importante. Perfeito. Infelizmente chegamos ao final do programa. Agradeço muito a participação de vocês. Espero que voltem. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.